Olá a todos e a todas, juízes e juízas eleitorais do nosso tribunal. Sejam bem-vindos à segunda unidade da Oficina de Segurança do Processo Eletrônico de Votação. Eu me chamo Valéria, trabalho na Escola Judiciária Eleitoral e vou conversar com os senhores nesta aula sobre as normas que regulamentam a segurança do processo eletrônico de votação e também sobre alguns mitos e verdades que o envolvem. Quando o projeto da urna eletrônica foi desenvolvido pelo TSE, o que se pretendeu criar foi um sistema de votação voltado para a realidade brasileira. E, nesse sentido, a tecnologia veio não para ultrapassar a lei, mas para garantir sua aplicação de modo a atender da forma mais segura possível os direitos do cidadão brasileiro de participar do processo democrático na condição tanto de eleitor quanto de candidato. Só para termos uma ideia disso que eu falei, nesse slide a gente pode ver um pouquinho do que é o processo eletrônico de votação. Então a gente pode ver que nós temos a maior eleição informatizada do mundo. Isso porque numa população de mais de 211 milhões de pessoas, mais de 147 milhões são eleitores aptos a votar. Desse total de eleitores aptos a votar, 79%, ou seja, 117 milhões, já votam com biometria e os 20% sem biometria. Portanto, nós temos que ter um sistema preparado para fazer essa eleição híbrida de pessoas que votam biometricamente e daquelas que não votam biometricamente. É preciso fazer um parênteses aqui que neste ano, especificamente por conta da pandemia do coronavírus, nós não teremos a eleição com a biometria. Mas a biometria existe e ela tem que ser considerada no bojo do processo eletrônico de votação. Nós temos no Brasil 5.569 municípios e 33 partidos. Então, para fazer uma eleição deste tamanho, considerando ainda as peculiaridades geográficas e culturais desse Brasil imenso que é o nosso país, é um processo de votação bastante arrojado para poder atender todas essas especificações. Foi um projeto ousado, bastante complexo, que contou com a participação de várias instituições de peso que se reuniram para pensar juntas o projeto da votação eletrônica no Brasil. Estiveram envolvidos no projeto técnicos especializados em informática, em eletrônica, em comunicação, tanto do TSE como também das Forças Armadas, do ITA, do Ministério de Ciência e Tecnologia, INPE e Ministério das Comunicações. Nós sabemos que a relação entre a tecnologia e a segurança da informação não é tão simples. Por vezes é até delicada, mas a Justiça Eleitoral, desde o projeto da urna eletrônica, vem buscando justamente manter o equilíbrio entre a necessidade de segurança do processo eletrônico de votação e os direitos e deveres estabelecidos em lei, ou seja, o direito de votar, de ser votado, de cumprir a obrigatoriedade do voto, de modo que a segurança do processo não seja fragilizada e os direitos sejam garantidos. Então, como a gente pode ver, a tecnologia veio para auxiliar e garantir o processo de votação e não para impedir que ele ocorra. Nesta unidade, então, nós vamos tratar sobre as normas que regulamentam o processo de segurança da votação eletrônica. Especificamente, a Resolução 23603 de 2019, editada pelo TSE, que trata especificamente sobre os procedimentos de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação. Essa resolução, ela traz conceitos importantes que envolvem a segurança da votação eletrônica, aqueles conceitos que nós vimos na unidade 1,
Isso é muito importante porque, de uma forma geral, os cidadãos comuns e os próprios partidos e candidatos não têm conhecimento de que o TSE estabelece, por meio de uma resolução, que os sistemas eleitorais, desde quando eles começam a ser desenvolvidos lá no TSE, eles podem ser fiscalizados e podem passar por processos de auditoria. E o objetivo da fiscalização e das auditorias dos sistemas eleitorais e da urna eletrônica é justamente o de comprovar que a utilização dos mecanismos de segurança da informação no desenvolvimento dos sistemas tem o objetivo de primar pela garantia do sigilo do voto e da segurança de todo o processo. Assim, a fiscalização e as auditorias realizadas nas várias etapas de preparação de uma eleição constituem procedimentos importantes no bojo do processo eleitoral, porque elas oferecem à sociedade, às entidades, aos partidos políticos e aos candidatos a possibilidade de participarem de todas essas etapas, de conhecerem como são realizadas e de verificarem que se trata de um processo coeso e também transparente. Vamos ver então os momentos em que a fiscalização e as auditorias são realizadas e como que os partidos, os candidatos, as entidades e a sociedade de uma forma geral podem participar.